As negociações entre Brasil e Estados Unidos, já tensas pelas ameaças de Donald Trump de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, revelam mais uma faceta do ataque norte-americano à soberania nacional. O interesse em minerais críticos e estratégicos brasileiros, um campo no qual o Brasil possui a segunda maior reserva global, atrás apenas da China. Esse interesse dos norte-americanos nos minerais estratégicos brasileiros não é de hoje, mas começa a ser usado como chantagem na mesa de negociação pelo fim da tarifa contra o Brasil, prevista para entrar em vigor daqui a uma semana. No entanto, a ambição dos Estados Unidos esbarra diretamente na postura firme do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em Minas Gerais, Lula foi claro: aqui ninguém põe a mão. Este país é do povo brasileiro. Confira o discurso que aconteceu no Vale do Jequitinhonha. Nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados para proteger. Nós temos 8.500 quilômetros de fronteira marítima para proteger. Nós temos 16.700 quilômetros de fronteira para proteger. Nós temos a maior floresta do mundo para proteger. Nós temos 12% da água doce do mundo para proteger. Nós temos 215 milhões de pessoas para proteger. Nós temos todo o nosso petróleo para proteger. Nós temos todo o nosso ouro para proteger. Nós temos todos os minerais ricos que vocês querem para proteger. E aqui ninguém põe a mão. Esse país é do povo brasileiro. Na sequência, Lula mandou um recado para Donald Trump. Esse país é do povo brasileiro. A única coisa que eu peço ao governo americano é que respeite o povo brasileiro como eu respeito o povo americano. A fala enfática do presidente brasileiro é uma clara resposta ao desejo de Washington por esses minerais. E este interesse ficou explícito na entrevista do presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Raul Jungmann, ao Jornal Nacional nesta quinta-feira. Jungmann, que foi ministro da Segurança no governo Michel Temer, revelou que o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, voltou a manifestar o interesse do governo norte-americano nestes minerais. Pode vir a ser uma carta a mais na manga da negociação para os brasileiros, disse o ex-ministro do golpista Temer. Eles reafirmaram esse interesse, mostrando realmente que eles estão preocupados e que eles têm interesse. E nós sabemos que eles realmente precisam de terras raras, tá certo? Eu respondi a eles que, como a Constituição brasileira determina que o subsolo, leia-se, os minerais são da União, que essa é uma pauta do governo, que nós estávamos preocupados em estreitar uma pauta e fazer contrapartidas com o setor privado e também com o Congresso americano. Evidentemente que pode vir a ser uma carta a mais na manga da negociação para os brasileiros. Mas isso, repito, depende do que o presidente e o nosso negociador-chave venham a propor. Por falar em cartas, Lula declarou que se Trump pedir truco, ele pedirá 6, afirmando que está pronto para dobrar a aposta contra o presidente dos Estados Unidos. Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Lula também comentou como anda a negociação. Primeiro, porque o Brasil está acostumado a negociar. Nós íamos negociando, já tínhamos feito 10 reuniões com os Estados Unidos. 10. Dia 16 de maio mandamos uma carta para eles pedindo explicação, sabe, das propostas que nós tínhamos feito. Dia 16 de maio, não responderam. O que responderam foi o site. O presidente brasileiro reclamou que Trump não quer conversar. Então eu fiquei pensando, o que fazer? Ele não quer conversar. Se ele quisesse conversar, ele pegava o telefone e me ligava. Eu conversei com o Clinton, conversei com Obama, conversei com Bush, conversei com Biden, converso com Xi Jinping, converso com a Índia, converso com o Canadá. Ontem eu conversei 40 minutos com a presidente do México, eu converso com o Paraguai, com o Uruguai, com a Bolívia, com a Malásia, com a Indonésia, com todo mundo eu converso. Mas ele não quis conversar. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin, que atua como um negociador-chave nesse imbróglio, informou nesta quinta que o governo teve uma conversa importante com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, sobre a tarifa. Alckmin aposta na negociação para não haver retaliação. Que nós conversamos com o governo norte-americano. Nós tivemos uma conversa com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, uma conversa até longa, que entendo importante, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação. Sábado à tarde. E destacando, o presidente Lula tem orientado negociação, não ter contaminação política nem ideológica, mas centrar na busca de solução para a questão comercial. E ao invés de ter um perde-perde com inflação nos Estados Unidos e diminuição das nossas exportações para o mercado americano, nós invertermos isso, resolvermos problemas, aumentarmos a complementariedade econômica, a integração produtiva, investimentos recíprocos, discutirmos não bitributação, enfim, avançarmos numa agenda extremamente positiva. O vice-presidente também declarou: não criamos esse problema, mas queremos resolvê-lo. E reiterei a disposição do Brasil de negociação. Nós queremos, essa é a disposição do Brasil. O Brasil nunca saiu da mesa de negociação,
não criamos esse problema, mas queremos resolver. Então, nós estamos empenhados em resolvê-lo. Nesta sexta, uma comitiva de senadores da Comissão Externa, encarregada de negociar com o Congresso americano, parte para Washington. O presidente da comitiva, senador Nelsinho Trade, definiu detalhes da viagem com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, antes de embarcar aos Estados Unidos. Nós vamos reunir com empresários americanos que têm negócios com o Brasil, empresários brasileiros que têm negócios com os Estados Unidos. Parlamentares americanos no dia subsequente, para que nós, da comissão, possamos demonstrar a intenção de estreitar a relação diplomática com os Estados Unidos. Não pode ficar fria da forma como está. E no outro dia, terminada a missão, o regresso para o Brasil. O senador Rogério Carvalho, que faz parte da comitiva, destacou em suas redes que a missão tem um caráter suprapartidário e destacou a busca por um comércio justo e pela soberania nacional. Essa comitiva de senadores foi alvo do deputado que está com a sua licença vencida. Segundo o filho do inelegível, a missão de senadores enviada aos Estados Unidos está fadada ao fracasso e que tais parlamentares não falam em nome do presidente Jair, escreveu em suas redes. Os ataques pela família Bolsonaro e seus aliados para minar a negociação entre Brasil e Estados Unidos foi duramente criticada pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad em entrevista à Rádio Itatiaia. Parem de militar contra o Brasil e deixe o governo negociar, declarou o ministro. Então eu penso, sobretudo para aqueles que têm vínculos, né, com a extrema-direita, vários governadores no Brasil têm vínculos com a extrema-direita, celebraram a eleição do Trump, botaram o boné do Trump, tá tudo bem, cada um faz o que quer, isso aqui é uma democracia. Mas essas pessoas deviam se mobilizar junto ao Bolsonaro para que o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro, parem de militar contra o Brasil, parem de militar contra as negociações, porque eles estão atrapalhando o Brasil. Então, o senhor acha que os governadores têm que cumprir agora um outro papel, que é de convencimento junto à família Bolsonaro, de que eles estão prejudicando o Brasil? Eu acredito que se os governadores que apoiaram o Bolsonaro Tarcísio, Zema, Caiado, foram eleitos com o apoio do Bolsonaro, se esses governadores buscarem a interlocução e sensibilizarem esses personagens para desimpedir as negociações, tudo isso aí acaba muito rapidamente, porque o presidente Lula é um craque em negociação. O Itamaraty, o vice-presidente Alckmin, são pessoas absolutamente sensatas e respeitadas internacionalmente. Nós já estaríamos numa mesa de negociação se não fosse a interveniência desses personagens para impedir que a negociação aconteça. Porque nós estamos disponíveis, o tempo todo disponíveis. Agora, precisa desobstruir esse canal. E quem está obstruindo esse canal é a família Bolsonaro e os seus apoiadores. Não é só a família Bolsonaro. E os seus apoiadores. Por isso que eu faço um apelo de que as pessoas que têm amizade, respeito, admiração por essa família podem fazer diferença. Podem fazer diferença. De sensibilizar. Olha, saiam do caminho. Vocês não perderam uma eleição. Saiam do caminho. Deixem o governo negociar. E o governo assume bônus e ônus da negociação. Mas saiam do caminho. Desimpeçam o caminho para que a mesa possa ser restabelecida como estava 60 dias atrás.